Olá, estamos em mais uma série Turismo Rural, Tendências, Encontros Memoráveis. Nossos encontros memoráveis estão sendo promovidos no ano de 2020 para que nós tenhamos um 2021 inovador, com força, com garra e nada melhor do que falar de tendências. No turismo rural, algumas são as tendências propostas e hoje o nosso convidado vai falar das tendências, porque nós estamos falando com o Rogério Ruschel. O Rogério tem mais de 40 anos de experiência na indústria de marketing, publicidade, jornalismo e comunicação como diretor em agências de publicidade, diretor e editor em Vino Viaja, o mais popular site de cultura de vinhos e turismo da América do Sul. Rogério também faz parte de um coletivo que se chama Turismo Rural Consciente, que nasceu em plena pandemia de ano de 2020 e que se transformou numa nova tendência de turismo rural. O turismo rural consciente se apresentou nesses encontros memoráveis e o Rogério vem como membro desse coletivo para propor tendências das tendências do turismo rural brasileiro. Rogério, seja bem-vindo, obrigada por participar e a palavra é sua. Olá, tudo bem com você? Ótimo. Muito obrigado pela oportunidade, Andréia. Só por estar fazendo turismo rural já é uma tendência positiva, então falar de tendências da tendências realmente ou vai ficar muito estranho ou muito memorável. Espero que seja memorável. A ideia desses encontros é registrar e documentar o que estamos como pessoas, como players, como participantes deste coletivo chamado Turismo Rural Sustentável e Turismo Rural de uma maneira geral, para registrar o que se está pensando para eventualmente poder compartilhar com quem se interessar e, eventualmente, até mais tarde, olhar para trás e ver até que ponto a gente estava pensando certo. Esta entrevista aqui é um desses encontros memoráveis. Meu nome é Rogério Ruschel, eu sou publicitário, jornalista e também consultor em marketing de turismo. Ó, uma das... Epa, peraí, tia. Já devia ter andado para frente. Aí, quais são as mega tendências do turismo rural? E a pergunta é por que a identidade, a origem do território e os patrimônios da comunidade são estratégicos para o turismo rural, tão estratégicos que concentram as grandes mega tendências. Esse capa do livro que você está vendo aí do lado esquerdo é um livro, é este aqui, é um livro de minha autoria, é o primeiro livro do Brasil que registra a importância de se utilizar a identidade de um território como parte de uma estratégia de marketing de valorização de um produto local, vinho, azeite, linguiça, salsicha, mel, geleia, produto de base local, assim como um serviço de base local, como, por exemplo, a indústria criativa e como o turismo de base local. Então, nós vamos falar hoje sobre isto. Por que eu estou dizendo que o local agrega valor? Por que ser local agrega valor? O turismo rural é um dos tipos de turismo que oferece experiências a partir dos valores do território, onde ele se realiza, da natureza que ele utiliza e da comunidade que o realiza. Além do turismo rural, você tem o agroturismo, turismo rural de agricultura familiar, turismo rural de base comunitária, o ecoturismo,
o turismo de natureza, o turismo de aventura, o enoturismo, que é o turismo ligado à cultura do vinho, e assim tem várias denominações. Opa. A primeira mega tendência do turismo rural consciente é que a retomada das atividades turísticas pós-Covid-19 tende a ser realizada em espiral, o que valoriza a proximidade. Em espiral é a definição de que as viagens que hoje, teoricamente, hoje as pessoas estão dentro de casa com algum receio de sair. Bom, primeiro eu quero qualificar. Existem pessoas conscientes e pessoas inconscientes. Eu não vou falar das pessoas inconscientes que ficam amontoadas aqui na esquina, tomando cerveja, sem máscara, sem nada. Não me interessa esta pessoa. Me interessam as pessoas conscientes, que não querem contaminar os outros, que não querem levar o risco para frente. Então, as pessoas conscientes, que são o público do turismo rural, vão sair cada vez um pouquinho mais de confiança, elas vão sair em espiral. Primeiro ela pega o carro com a família e vai até um lugar 50, 60 quilômetros perto de casa e volta. Aí, da outra vez, ela vai, talvez durma lá e volte. E assim ela vai aumentando a distância, aumentando o tempo, aumentando a frequência em locais de consumo e experiências. Então, é em espiral. Este conceito eu chequei, eu tinha lido, mas eu entrevistei uma diretora da Organização Internacional do Turismo, que ela, Sandra Carvão, e ela me confirmou essa percepção de que a retomada do turismo seria em espiral, o que significa dizer que, à medida em que o tempo vai passando e que se vai administrando o risco do Covid-19, as coisas tendem a aumentar a distância e o tempo, o que significa dizer que viagens internacionais estão lá no fim da espiral, talvez daqui a alguns meses depois de passar o pior. A segunda grande mega tendência para os turistas conscientes e para o turismo rural é que serão valorizados os 4 S's pelo cliente consciente do turismo. Esses 4 S's são segurança, sustentabilidade, solidariedade e saudabilidade. Segurança no sentido de safety mesmo, de estar seguro, de não ser assaltado, de não ser roubado, de ter tranquilidade e paz de espírito. Quanto menor o lugar, teoricamente, mais seguro ele vai estar. Sustentabilidade. O turista tende a buscar um local para a sua experiência turística em que haja mais aspectos sustentáveis, se possível, em toda a cadeia produtiva do turismo, mais sustentável. O transporte menos agressivo ao meio ambiente, um restaurante mais sustentável, um comércio mais justo, tudo mais sustentável, utilizar um combustível mais sustentável e assim por diante. Isto é uma preferência, o crescimento de uma escolha não só do turismo sustentável, do turismo rural, mas de todas as atividades econômicas do mundo. A solidariedade, que é o terceiro S, significa o apoio aos pequenos, ao comércio local. Também um negócio chamado comércio justo.
A união entre as empresas, em vez de ficarem competindo, vão cooperar para fazer que o cliente turista se sinta melhor e mais bem atendido na sua experiência. E, evidentemente, o comércio local e o apoio às pequenas iniciativas de empreendedorismo, geralmente consubstanciados pela expressão startups. E a saudabilidade, que é o quarto S, que é a saúde, limpeza, organização, a garantia da origem limpa. Assim, destinos turísticos, onde você vai num banheiro público e é aquele fedor, aquela sujeira, não tem água, tem um mendigo dormindo na porta, já era, o cara não volta. E você sabe, né? Um turista que não gostou do destino, da experiência que ele viveu, ele detona, ele mal fala, ele fala mal. É caríssimo conquistar um turista para o seu destino, mas é muito barato perder, porque basta você não fazer o seu papel e ele fica furioso contigo e fala mal de você para o resto da vida. A terceira tendência é que a identidade e a origem estão na moda. Sabe por quê? Porque o local está na moda. E o turismo rural pode oferecer a experiência local. E aqui está mais uma vez a capa do livro. E por que o valor, a agregação de valor do local está na moda? Por quê? A força de um produto global, aquela pasta de dente, aquele outro produto que você compra no supermercado, está na marca dele, no brand, a marca. O valor dele está na marca. Como os valores da marca são externos, isso é, eles foram criados pelo dono da marca, pelo gestor, eles podem ser copiados, podem ser trocados, podem ser vendidos, podem ser modificados. A empresa chega, que bom. Quando que bom, aquele picolé foi comprado, simplesmente o dono novo veio aqui, trocou aquele logotipo do que bom, de um dia para a noite, e a Arzira só manteve o Chicabom, que era uma marca de picolé de chocolate que todo mundo gostava. O resto tudo mudou, quase tudo, ao sabor da marca do dono. A lógica de pesquisa e desenvolvimento de um produto global é criar diferenças externas no produto e, na hora que conseguir, imediatamente coloca para dentro do próprio produto pelo próprio fabricante e padroniza. Sabe por quê? Porque a estratégia de lucro de um produto global está na capacidade de padronização. Quanto mais simplificado um produto for, mais padronizado, e ele pode ser produzido na Turquia, na China, na Índia, no Japão, no Paraguai ou no Brasil, porque a receita é a mesma. Compra-se o produto do mesmo local, produz o mesmo tipo de produto, marketeia, divulga, agrega valor como um produto padronizado. Só tem um problema. A partir do momento que um produto global é padronizado, imediatamente ele será copiado por outros, porque esta é a lógica do mercado global. Vou dar um exemplo. Dá uma olhada em celulares. Quais são realmente os smartphones diferentes um do outro? Não tem. É tudo similar. Quando um desses caras inventa uma coisa diferente, imediatamente será copiado. Ele vai padronizar para a marca dele, para a base, para a plataforma de produção dele, e imediatamente será copiado, tudo vai padronizar de novo. Por exemplo, automóveis. Quando você anda na rua, você não tem a impressão de que tem grupos de automóveis. Esse tipo de carro tem
15 que são iguais, só troca a luminária, o resto é tudo igual. Por quê? Porque todos fazem a mesma pergunta para o consumidor, que responde do mesmo jeito, que padroniza e é copiado. Até porque, como você sabe, quando um produto é desenvolvido dentro de uma empresa, ele é espelhado no líder. Eu quero fazer uma coisa mais próximo possível do líder para poder vender. Isso se chama padronização, copiagem, clonagem. E por isso, a agregação de valor no produto global é externa, vem de fora. Se tu não botar verba, continua igual. Se tu trocar marca e botar outra, é a mesma coisa. Já um produto local, que é produzido só na sua cidade, só naquela região do estado de São Paulo, só naquela parte do Rio Grande do Norte ou só no Rio Grande do Sul, é um produto local, diferente e exclusivo. A força dele está nele mesmo, na origem dele, na identidade dele. Porque os valores da identidade são únicos, são fornecidos pelo próprio produto e não podem ser copiados, trocados ou modificados. A lógica de pesquisa e desenvolvimento de um produto local é delimitar a origem e a identidade e manter o produto dentro desse contexto de maneira exclusiva. Por isso, ele será inimitável. Por exemplo, você pode fazer uma fitinha para amarrar no braço, que nem se faz na Bahia, mas não tem a menor graça. Você já imaginou um cidadão no Acre tomando chimarrão como um gaúcho? Não. Você vai imediatamente te perguntar, você é gaúcho? Porque só um gaúcho tomaria chimarrão na floresta amazônica. Por quê? Porque esta é uma tradição de uma identidade do camarada ser do Rio Grande do Sul, né? É como funciona. E o global, então, é o não território. Ele tem como uma pasta de dente, por exemplo, ela tem os insumos, a matéria-prima, a água é do local, o açúcar é comprado não sei aonde, o ácido não sei o quê, a massa não sei o quê. Os componentes daquele produto vêm de vários territórios e, por isso, ele é o global, ele é o não território. Ele é de vários territórios e não é de nenhum. A minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Gonçalves Dias, o poeta, dizia isso a respeito do território dele. O nosso terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Na tua terra não tem. Mas o que é território? Território é mais do que uma limitação política que um camarada estendeu o fio e disse assim, daqui para cá é o meu, daqui para cá é o teu, daqui para cá é Portugal, daqui para cá é Espanha, daqui para cá é Argentina, daqui para cá é Brasil. Não. Territórios podem ser mais do que áreas com limites. Por exemplo, existem territórios que são patrimônio da humanidade pela Unesco. Então, eles pertencem a 180 e poucas nações. Claro que é propriedade daquele país, mas eles pertencem como herança cultural à humanidade. Existem territórios que recuperam uma identidade. Quando um negro escravo aqui do Brasil fugia da fazenda do feitor, ele procurava se refugiar num lugar chamado quilombola. Quando ele chegava na quilombola, ele recuperava a identidade dele, porque lá ele encontrava as coisas que aconteciam
na África, onde ele morava e de onde ele foi roubado. Ele recuperava a identidade cultural dele no meio das pessoas, da cultura dele, num ambiente dele. Isto caracteriza um território. Mesmo que o território não fosse dele fisicamente, o território mental era dele. Tem territórios que valem por culturas. Tem determinadas regiões, por exemplo, e vou lembrar uma lá no meio da Austrália, tem uma terra lá, Hayes Rock, é uma pedra elevada, um maciço do Planalto que tem lá no meio, e aquilo ali é mágico. Para as etnias culturais da Austrália que vivem ali, aquele é um lugar mágico. Está cheio disso, os apaches, os tupis, o pessoal do Xingu, do Alto do Xingu. Existem territórios que valem pela cultura dele. Existem territórios onde nem o céu é o limite. A Starlight Foundation e a Organização Mundial do Turismo têm uma classificação para a observação, o turismo de observação de astros e estrelas. O território que pertence àquele local, àquela região do país, o território não tem limite, vai até, ultrapassa Vênus, ultrapassa tudo. Existem territórios que expressam uma identidade. Não importa de onde você está, quando você entra no território, você vira siciliano. A Sicília é um território expressado por uma identidade. Existem identidades que não têm territórios. Os catalães são espanhóis, mas também tem catalão que é francês. Então, esse catalão que mora do lado de lá da fronteira da Espanha, chamada França, ele se sente catalão, a bandeira dele é da Catalunha e a identidade dele, eu sou um catalão, se tu chamar ele de espanhol, ele pode se chatear. Ele é um catalão e a identidade dele é a bandeira dele, mesmo que ele não tenha um território físico que ele possa chamar de dele. E tem, às vezes, também tem um idioma que é o próprio território, que é o talian, que é o segundo idioma mais falado no Brasil, nas famílias, não contando o inglês, que o inglês é uma linguagem de negócios, o segundo idioma mais falado no Brasil, segundo o IBGE, é o talian. O talian é uma mistura, é um idioma trazido pelos imigrantes italianos a partir de 1860, 1870, quando vieram para cá como imigrantes, e que trouxeram o seu idioma, que aqui foi miscigenando, misturando o genovese com outro tipo de italiano da Itália, e gerou um idioma que só existe no Brasil e que é reconhecido como uma expressão cultural, como um patrimônio de 3 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O patrimônio territorial é um recurso do turismo e de tudo, de produtos e também. E podem existir recursos tangíveis e intangíveis de um território, de uma comunidade. Eles podem ser produtivos, economia, terra, plantio, maquinaria, infraestrutura, naturais, a paisagem, o solo. Por exemplo, na indústria do vinho, o solo é chamado de terroir, junto com a flora, a fauna, a água, ambiente natural, o calor. E também patrimônios intelectuais, como o saber fazer, o conhecimento, experiências e criatividade. Todos esses patrimônios do território e da comunidade são recursos para você desenvolver e colocar como identidade do seu produto ou da sua experiência turística. Culturais, como patrimônio histórico e cultural, o acervo cultural da comunidade, recursos
patrimônios sociais com valor, estrutura social, vocação, herança social, comunitária. Por exemplo, tem um bairro em São Paulo com predominância de japoneses. Tem outro bairro em São Paulo com predominância de italianos. Tem outro bairro em São Paulo com predominância de árabes. São bairros que estão abertos, não é um território, mas há uma herança social comunitária relacionada a uma etnia que dá uma cara para aquele território, que é um patrimônio daquele território, ok? Se você disser, o cara trabalhou num restaurante japonês, aonde? Se você disser o nome daquele bairro daqui de São Paulo, claro, né? O bairro japonês. E institucionais também. Então, se você olhar esse quadro, você tem aqui do lado direito que a identidade territorial de um produto é formada por aspectos geográficos, econômicos, históricos, políticos, sociais e aspectos simbólicos, que são os elementos territoriais, e pelos elementos sensoriais do produto, cor, sabor, embalagem, formato, tamanho, aroma, tato, a localização, são as coisas sensoriais que o produto tem, associadas com as da identidade do território da comunidade, forma o que nós chamamos da identidade territorial de um produto, que torna ele completamente diferente dos outros e cria uma vantagem de marketing. Por quê? Porque a identidade agrega um valor perene ao produto. E quem está dizendo não é só o Rogério Ruschel, quem está dizendo é o Philip Kotler. Quem está dizendo é o Philip Kotler, para quem não é da área de marketing, é o papa da marketing. O cara escreveu mais de 80 livros de marketing, faz palestras no mundo inteiro. O John Quelch, que é o reitor da Harvard Business School, ele escreveu um livro, está escrito, Todos os Negócios São Locais. Ele diz que para ser global, um produto antes precisa ser local, porque todos os negócios são locais. Aliás, isso é verdade. Você pode comprar um produto pela internet, maravilhoso que ele é entregue na tua casa. Agora, se der um pau, tu quiser atendimento, tu preferiria um atendimento local, que o cara viesse, sentasse na tua frente para resolver o problema, não é? Pois é. O Sir Martin Sorrell, que é CEO do WPP Group, que é dono de algumas das maiores agências de propaganda do mundo, esse cara dizia que os valores locais no produto são os aspectos mais importantes do marketing global. Vou repetir, o cara é CEO de um grupo de propaganda que é dono da McCann Erickson, da Ogilvy, da Grey Advertising, de um monte de agência de propaganda global. Ele está dizendo isso. E o Al Rice, que nos anos 80, em Nova York, criou a teoria do posicionamento, que você vai saber outra hora, porque agora não dá tempo. Outra coisa interessante, uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, por 3 vezes na lista do Times, é o José Andrés, que é um espanhol, chefe que criou uma organização dos chefes sem fome. Ele está fazendo para acabar com a fome no mundo. E ele diz o seguinte, que o produto local é a chave para a alimentação no mundo. Este cara já ganhou 3 prêmios Michelin, é amigo do Barack Obama, e ele poderia estar se exibindo. Mas esse cara diz o seguinte, a coisa mais importante que tem é o produto local. E por que produtos locais despertam interesse? Eu não sei. Vamos perguntar por que o maior varejista da América Latina, que se chama Pão de Açúcar, perde tempo e dinheiro anunciando um pequeno vidrinho de pimenta produzido por 48 índias Baniwa, da Amazônia. Cara, ele não tem condições de atender nem no bairro de uma das lojas e tem mais de 1.600 lá. Por que ele anuncia?
porque isso agrega valor à oferta dele. É uma empresa internacional, uma empresa francesa, e interessa para ela valorizar os locais. Outro exemplo disso, o Guaraná, que é de uma plantado, é um guaraná mágico da tribo Sateré-Maué, de uma região do Xingu, chamado Terra Indígena Andiramaral, da Amazônia. Sabe quanto vale essa latinha de guaraná na França? 68 euros. E será que vende? Sim, tem fila. E esses caras agora acabaram de fazer a certificação da denominação de origem deste guaraná, chamado Guaraná. Tu sabe, eu escrevi sobre ele, se você entrar, digitar lá no Invino Viajas. Tá? Entra lá que você vai ver muita coisa bacana. Escreve lá, você vai ler. Por que o Guaraná vale 68? Se o Guaraná pode ser comprado aqui para fazer uma garrafinha de Guaraná. Porque este Guaraná, para os índios Sateré-Maué, ele tem a essência da vida e do conhecimento dos índios Sateré-Maué. É uma crença, é um valor de sustentabilidade, é um valor que não tem valor. Quanto vale você acreditar que a tua alma está numa árvore de um arbusto chamado guaraná? E isto quer dizer que este produto que vale 68 euros, essa latinha lá na França, por que ela agrega valor? Porque se o teu produto é um guaraná que tem a alma de uma comunidade indígena, né, é um produto absolutamente exclusivo. Você oferece para o teu amigo em Paris e diz, este guaraná é um guaraná caríssimo, porque contém a alma de uma comunidade indígena da Amazônia. Então, por que um turismo com identidade agrega valor? Se você puder oferecer a experiência de conhecer um arbusto semelhante a esse, é no mínimo diferente e no máximo exclusivo. Você aproveita as oportunidades de nicho, só você vai ter a oportunidade de oferecer aquilo. Você ganha visibilidade e espaço nas redes sociais, onde se luta para dizer a mesma coisa. O meu coisa não solta as tiras, o meu também não solta as tiras, o meu não solta as tiras, o meu é amarelo e não solta as tiras. Ora, meu amigo, o teu é o único que tem a comunidade. Vem me visitar para você ouvir a história da boca do pajé. Eu estou dando um exemplo, tá? Se beneficia da identidade do território. O teu turismo rural local se beneficia da identidade do território. O teu produto final evita uma comparação de preço, porque, afinal, você está oferecendo a experiência de tirar o leite de vacas às 6 horas da manhã com uma neblina na rua ainda. Porque o leite, a criança não sabe, ele vem de uma vaca, ele não vem da latinha do supermercado. O turismo com identidade, rural com identidade, oferece diferenciais competitivos e ele atrai compradores pioneiros. Pioneiros são aqueles que lideram tendências de compra e depois publicam, vou chamar lá, o famoso influencer. Aí, olhando, como que você pode usar o patrimônio territorial no seu turismo baseado na gastronomia, porque a gastronomia é uma das expressões mais honestas do valor cultural ou de uma comunidade ou de um território que você pode oferecer no seu turismo rural. Pratos típicos, étnicos, locais, étnicos. O que é prato étnico?
Bom, meu amigo, a feijoada é um prato étnico. A gente come como se fosse comida normal, mas tem uma história que está até em livros de sociologia. Típicos, receitas locais da Dona Maria, do seu Antônio, a gente sabe que isso tem valor. Tempero exclusivo que é feito ali mesmo, produtos exclusivos que são apanhados, o turista vai lá e recolhe, apanha a cenoura ou a alface, vai lá lavar, ele vê de onde que vem. Souvenirs com identidade. É tão frustrante você chegar num lugar e o souvenir é uma coisa importante, faz parte da experiência do turista, porque o souvenir é quando ele leva o patrimônio para casa. Ele vai embora, ele tem que voltar, mas ele leva alguma coisa do lugar que ele visitou. Aí você vai a muitas comunidades, aí quando você vai comprar uma lembrancinha, vai lá, é feito na China. É um negócio da Torre de Paris. O que está fazendo isso aqui numa comunidade com 1.200 pessoas aqui na Serra da Mantiqueira? Eu encontrei uma miniatura da Torre Eiffel de Paris sendo vendida como souvenir. Acredite, chinesa, é claro. Pode-se também, com a gastronomia, associar o prato à história e à geografia da região onde você está, da sua fazenda, da história da sua vida, ou a cultura e a arte também pode ser associada. Diretamente no turismo agora, você pode oferecer no turismo rural atrações exclusivas de turismo rural e do seu local. Ambientes únicos. No Paraná tem uma árvore que só tem no Paraná. No Rio Grande do Sul é assim, na Amazônia é assado, você sabe disso. Patrimônios culturais. A maneira de tirar leite de vaca ou de tratar uma ovelha é diferente de uma região do Brasil para outra. A natureza é diferenciada, o sabor é diferenciado, os tipos de pimenta, tem mais de 80 tipos de pimenta. Será que você não pode plantar 10 diferentes e mostrar para o turista? Olha, pimenta tipo isso, isso, isso e isso. O cara fica maravilhado, ele nunca viu. Ele acha que pimenta é uma coisinha preta que fica dentro de uma coisinha que ele sacode. Roteiros baseados na geografia onde se insere a sua fazenda, o seu sítio, roteiros baseados na etnia e no folclore, as histórias que você pode contar do boi-bumbá, a história do Saci Pererê, histórias diversas, tá? E souvenirs com identidade. E eu tenho um lugar onde um web canal chamado Tesouros no Fundo do Quintal, que é este link que está aqui, que mostra 27 pequenos vídeos engraçados, curtos, interessantíssimos, de como que você agrega valor a um produto quando ele utiliza o recurso do território, mesmo que esse produto do território seja uma coisa banal, como, por exemplo, banana. Volta depois, aqui neste vídeo, clica nesse link, copia esse link, dá uma olhada que você vai gostar. 27 vídeos que você vai achar divertido. Por exemplo, um deles é esse. Como que você pode valorizar o céu estrelado do seu sítio? Vai olhar. Existe como fazer isso. E quem fez isso na história que eu conto acaba de ganhar o Destino Cultural Europeu. O melhor destino de cultura da Europa é o modelo da entrevista que eu publiquei neste vídeo. Ou, você sabia que pode valorizar o turismo valorizando as vacas que tem? O Açores faz assim. O Açores diz que tudo que é produzido lá, leite, queijo, mel, essas coisas, tudo vem de vacas felizes, né? Que você vai saber por quê. E o turismo também. Tanto é
que eles põem nas campanhas de turismo, eles põem vacas dançando para mostrar para você que você vai ser feliz quando visitar as Ilhas Açores, em Portugal. Quer ver um outro exemplo? Dos 5.600 municípios brasileiros, 5.000 deles se produz banana. Todo mundo vende banana como se vende banana. Pois é, um artista alemão chamado Stefan Bruch, o rapaz de barba, não o outro, o rapaz de barba, ele criou e inventou uma coisa que no meu vídeo, no site dos Tesouros no Fundo do Quintal, você vai ver como fazer. Ele criou a arte efêmera, que é de fazer arte em banana, como, por exemplo, essa moça aqui, que você conhece, ou este cachorro, ou esta tumba, esta múmia, ou esses 4 cabeludos de Liverpool, chamado Beatles, estão atravessando esta avenida bananística, ou esta anunciação do santo, anunciando a Maria o futuro nascimento de Jesus. Está vendo o detalhamento da banana? Pois é, o cara inventou isso como lazer. E se você oferecesse esse tipo de produto como parte do turismo? Não, não é vender a arte na banana, é mostrar para o turista como é que se faz, capacitar crianças, jovens e artistas da sua comunidade para fazer, faz na hora e vende para o turista. O patrimônio territorial e o turismo baseado no patrimônio territorial é uma das economias criativas, que é o conjunto de negócios baseado no capital intelectual e cultural da coisa. E isso aqui gera emprego, gera renda, faz exportação, promove a diversidade e valor. E aqui estão elas, expressões culturais, performance, teatro, audiovisual, mídia, serviço criativo, design, edição. Você pega essas coisas e insira o seu turismo, as atrações do turismo no seu sítio, no seu turismo rural consciente, e você vai ter um turismo rural criativo inserido numa economia criativa com um diferencial que agrega valor. Então, a terceira tendência é essa questão da valorização da identidade e da origem. A quarta mega tendência do turismo rural consciente é o amadurecimento da atividade. Não vai dar mais para fazer amadoristicamente como era feito há 15 anos atrás. Tem uma nova geração de pessoas extremamente qualificadas, do grupo do qual eu participo, do turismo rural consciente. São pessoas com formação sólida, com especialidades realmente muito interessantes, que vão levar um valor diferenciado para a atividade. Então, esse amadurecimento da atividade está em vários indicadores. Por exemplo, o primeiro deles é a união. Não dá mais para querer conquistar o planeta inteiro sozinho. Você tem que fazer parceria, tem que compartilhar custos com o teu vizinho, teu amigo, fazer alianças, criar programas de fidelidade em conjunto, criar programas de indicar um amigo para ganhar desconto. Parceria, não dá para fazer mais as coisas sozinho. Outro, focar no consumidor. Tu não vai atrair todos os 12 milhões de moradores de São Paulo. Tu vai atrair famílias, pessoas que tenham interesse em visitar uma área rural para ter uma experiência ou de um aprendizado ou uma revivência. Tem uma grande parcela das pessoas que são urbanas, que nasceram no interior, que têm raízes rurais e adorariam que alguém lhe dissesse aonde que eu posso passar 2 ou 3 dias
fazendo coisas que eu fazia quando eu era pequeno. Eu quero mostrar para o meu filho. Eu quero subir numa árvore. Então, foca. Não queira abraçar o mundo. Identifica o teu consumidor e foca em quem gosta do que você tem para vender. Entendeu? Foca. Por exemplo, eu quero focar só em associados deste tipo de clube. Ponto. Digitalização é também um sinal do amadurecimento da atividade. E nós vimos esse ano que houve uma oferta online e seminários e eventos e debates por internet, mas ainda não tem um marketplace, um local onde eu, como jornalista, possa escrever e dizer assim: você quer saber onde passar o seu próximo fim de semana, que não é socado dentro de uma cidade grande ou de um avião? Então, entra nesse endereço. Nesse endereço você pode procurar coisas para fazer, para mostrar para o teu filho. Teu filho tem 2 anos? Ok. Tem 5 anos? Está aqui. Teu filho é adolescente? Oferece isso. É só o casal? Está aqui. É um grupo de amigos? Está aqui. Oferecer até 50 quilômetros da tua cidade, até 100 quilômetros, não existe isso. Temos que ter um local para poder oferecer produtos e serviços para consumidores de turismo rural consciente, com oferta de parcerias, de alianças, de custos compartilhados, onde a gente possa fazer um investimento coletivo, cooperado e alternativo, que é outro aspecto do amadurecimento da atividade. Nenhum lugar do mundo, nenhum hub, nenhum cluster de turismo se desenvolveu sem o investimento coletivo e cooperado. Outra coisa, é a minha sugestão. Eu não sou operador de um destino rural. Eu sou um jornalista, um formador de opinião. Eu recomendo às pessoas: não espera que o governo faça. Faça você o seu caminho. O governo vai te ajudar na medida do possível, mas quanto mais independente você for, você vai descobrir que é melhor mais tarde. E agregação de valor. Essa é uma questão extremamente importante no amadurecimento da atividade. Não é aumentar o custo, é aumentar o valor. Como você sabe, o preço é uma relação, o lucro é uma relação entre o que custa para fazer e pelo preço que você vende. Ok, você tem que mexer num dos dois para ter custo. Então, se num primeiro momento você não pode ter o lucro que você queria, por favor, agregue valor, porque o turista rural consciente que gostar do que você tem para oferecer, ele passa essa informação para mais 20 pessoas. E especialmente se você estiver digitalizado e permitir um lugar onde ele possa publicar isso, onde ele possa publicar a foto dele e que ele esteja focado no mesmo consumidor que você. Isto, eu agradeço a atenção de vocês. Este canal do Tesouros no Fundo do Quintal, que eu recomendei, fica aqui. Meu nome é Rogério e eu estou querendo sempre compartilhar uma boa história com os meus leitores. Andréia Roque, falei demais, que horas são? Maravilha! Peraí. Consegui falar em menos de 1 hora. Vamos ver aqui, vamos descompartilhar sua tela para nos despedirmos, afinal é fim de ano. Beleza. Temos descompartilhamento de tela. Ok. É fim de ano. Este ano foi um ano muito atípico. Temos que dizer que as tendências vão ter que ser utilizadas como uma força mesmo, assim, de vez de gastar energia com outras 1000 coisas, vamos gastar energias com as tendências, vamos direcionar ação, vamos direcionar foco. Desejar para você
um ótimo ano de 2021, que melhor que 2020 será, a família, o neto e todas as coisas. E obrigada por estar nos encontros memoráveis, que ficará gravado no canal de YouTube Brasil Rural, com essa perspectiva das pessoas enxergarem esses caminhos. Tá bom? Perfeitamente, eu agradeço a oportunidade. Vamos compartilhar, parar de repetir o mesmo e vamos nos dar o direito de pensar um passo para frente, tá bom? Muito obrigado e fiquemos todos trabalhando. Este Brasil é lindo, as pessoas conscientes querem conhecer o que você tem para oferecer. Então, concentre-se, comunique-se, entregue e agradeça. Se cuida!